Ele já te capacitou e agora está prestes a te levar além dos teus limites. Prepare-se, porque essa palavra é para você. Vamos a um texto, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Logo após logo após a mensagem, acabando esta reunião, eu pretendo retornar à minha casa e eu quero dizer aos irmãos que eu sou carente das orações dos irmãos. Se eu sair de São Paulo 5 da tarde, eu chego em casa por volta de 10 da noite. E eu peço aos irmãos que orem para que Deus me dê um bom retorno. Foi um prazer ter conhecido os irmãos. Se eu falei em alguma coisa, o meu jeitão é esse mesmo, viu, irmãos? Tem gente que tem bazuca que mata dinossauro. O meu é espingardinha de matar tico-tico. E esse é o nosso jeitão mesmo. Não tem novidade, não. Mas foi um prazer ter conhecido os irmãos. Foi um prazer ter conhecido os pastores, né? Muitos receptivos, uma bênção. Rever alguns irmãos e amigos. Há 25 anos atrás, eu trabalhei aqui na Marquês de São Vicente. E um dia, de frente, tinha um restaurante. E eu entrei para tomar um café. Ali eu fiz uma boa amizade. Ficamos muitos anos ali, trabalhando frente a frente. E hoje eu reencontrei ele, o irmão Marcelo, que estava na cozinha ali trabalhando. Um amigo que Deus nos deu, o tempo nos afastou, mas a amizade continuou, porque isso é o que importa, né? Eu tenho 45 anos de vida. Se Jesus levar mais 40 anos para voltar, eu vou estar com 85. Agora, minha matemática é o seguinte, irmãos, talvez o altar na minha vida vai ter passado, porque vem vindo uma geração nova aí, não é verdade? Vem vindo uma geração nova. Não tem problema que eu vou ficar sentadinho no meu canto, intercedendo por quem está na linha de frente. Para mim, o mais importante é eu ter feito amizade ao longo desses anos todos. Então eu espero deixar bons amigos nesta casa, neste campo, ainda que nós não temos aproximação, mas eu já me sinto amigo dos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, prospere o trabalho da mão dos irmãos, e passando por Catanduva, que é logo ali, pode ter certeza que tem uma fonte para você beber um pouco de água lá, em nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. A minha tradução é um pouco diferente, mas uma tradução mais simples vai dizer assim: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus disse isso, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Voltando-se Pedro, viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que acabamos de citar, me permita retornar um pouquinho atrás para nós chegarmos até aqui. A Bíblia diz que Jesus nasce, e o nascimento não teve holofote, no nascimento não teve máquina fotográfica, no nascimento não teve câmera para registrar, no nascimento não teve jogatina de confetes, o nascimento dele foi um pouco anônimo, diferente de um nascimento de filho de celebridade nos dias de hoje. Esses dias eu estava vendo uma matéria de uma revista importante norte-americana. Nasceu um filho de um casal famoso de Hollywood. E eu falei até para minha esposa: meu Deus, olha isso aqui. O tamanho da bagatela que aquela revista estava oferecendo para os pais,
para poder ter o direito de imagem da primeira fotografia do rosto da criança, para apresentar a criança ao mundo. O país parou para ver o rosto da criança. Você vai se lembrar de quando nasceu o bisneto, o primeiro bisneto da rainha Elizabeth. O mundo parou para ver a mãe sair daquela maternidade juntamente com o pai e a criança em volta nos panos, e a Inglaterra parou para tentar registrar o rosto daquela criança. Se você não viu, você pode puxar nas redes sociais, porque isso ficou registrado. Só que, para surpresa de todos, quando abriu a porta da maternidade, saiu o pai, saiu a mãe, mas a criança envolta em panos, ninguém conseguiu registrar o rosto da criança. O que eu quero dizer? Que filho de gente famosa no mundo terreno chama atenção, e todos querem ter o direito, a oportunidade de ver pela primeira vez. Se você pegar na Bíblia, o de Jesus foi diferente. De Jesus não teve plateia, de Jesus não teve auditório. A terra não parou para ver o seu nascimento, mas a Bíblia diz que o céu parou. O céu se abriu, um coral de anjo desceu e cantou glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Deus o esconde e ninguém sabe por onde ele anda, no intervalo de quase 13 anos. Logo após o nascimento, a Bíblia volta a falar dele com 13 anos. Ele está sentado no templo, no pé de doutor, ouvindo o doutor da lei e falando com o doutor. Diferente de Paulo. Eu, abaixo de Jesus no Novo Testamento, eu gosto de bastante personagens que tem, mas Paulo chama toda a nossa atenção, principalmente para nós que somos obreiro. Só que Paulo, quando adolescente, sentou no pé de doutor para aprender com o doutor, para se tornar doutor. Jesus, adolescente, sentou sim no pé de doutor, mas não para aprender, porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém. A Bíblia diz que ele é escondido novamente, e agora num intervalo um pouco maior, ele vai aparecer lá diante de João Batista, na beira do Jordão, com 30 anos para ser batizado. Antes de Jesus chegar para ser batizado, João Batista já vinha preparando o caminho. João Batista tinha umas ministrações que dizia mais ou menos assim, vem vindo um após mim, que é antes do que eu, que é primeiro do que eu. Ele vem após mim, mas é primeiro do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dar uma notícia: não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E é num culto como esse que Jesus chega. Parece que vejo João Batista pregando, Jesus apontando e João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acabou de chegar. Jesus dizendo: eu vim para ser batizado, João, mas eu acabei de falar que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas você foi o escolhido. Mas tem gente melhor, mas você foi escolhido. Tem quem canta mais, mas você foi escolhido. Tem quem prega mais, mas você foi escolhido. Tem melhor do que você, mas você foi escolhido. Só para você desentalar um glória depois desse almoço abençoado. Pode ter até melhor do que você, mas você foi o escolhido. Deus te escolheu para isso. A Bíblia vai dizer que ele é batizado e logo após o batismo ele é levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz que ele fica no intervalo de 40 dias e ao cabo dos 40 dias ele volta triunfante, venceu pelo poder da palavra. A Bíblia diz que ele volta e agora ele vai escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E me permita abrir um parênteses aqui: 12 homens que não falavam na mesma língua, não no sentido de idioma, mas no sentido de linha de raciocínio. Ali ninguém era igual a ninguém. Ninguém tinha a mesma cultura, ninguém tinha o mesmo grau de conhecimento, ninguém tinha o mesmo poder aquisitivo. 12 homens totalmente diferentes que Jesus vai pegar, escolher, nomear para trabalhar no ministério. Por quê? Porque aqui ninguém é igual a ninguém. Aqui todo mundo é diferente, nem tipo sanguíneo aqui dos outros é igual, ninguém é igual a ninguém. Agora tem uma coisa, só Jesus consegue fazer isso: pegar um monte de gente numa tarde de feriado, colocar em 4 paredes, apesar de ninguém ser igual, mas com a presença de Jesus as indiferenças caem e nós estamos reunidos no pé dele dando glórias ao nome de Jesus, porque Deus sabe respeitar o jeito que você é. Eu vou repetir: Deus te respeita do jeito que você é. Deus respeita o teu ritmo e Deus vai te usar no teu ritmo. Por isso que eu digo, ninguém é papagaio de congresso, meu irmão. Não é porque canta num tom que tu tem que cantar igual. Não é porque corta queijo no ar no remiflow, remifly, que tu tem que entrar no remiflow, remifly. Não, não. A porção dela é uma, a tua é outra. A dele é uma, a tua é outra. Mas prepara um glória: o Deus que usa ela, usa você. Que usa ele, usa você. Oh glória. Você vai pegar o instrumento. Instrumento não é igual. Teclado não faz som de guitarra, guitarra não faz som de bateria, bateria não faz som de contrabaixo.
Mas se tiver na harmonia, cada um no seu ritmo e na sua tonalidade, dá uma harmonia no louvor. É assim ou não é, irmão? Um dá glória a Deus de lá, outro dá um terra daqui, um dá uma rajada de lá, outro fala glória daqui. Ó, harmonia. Deus te respeita do jeito que você é. Oh, glórias a Jesus. Ele vai escolher 12 homens para trabalhar no ministério. E o ministério vai levar de 3 anos a 3 anos e meio. Ao cabo dos 3 anos e 3 anos e meio, para resumirmos por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a acalentar o coração dos discípulos. E Jesus começa a acalentar mais ou menos assim, ó, estamos indo para Jerusalém, hein? Estou parafraseando, viu, irmãos? Mas Jesus vai dizer assim, ó, estamos indo para Jerusalém, hein? E já vou dar uma notícia para vocês. Chegando lá eu vou ser preso, julgado, condenado e vou ser morto. Mas por que o senhor está falando isso, Nazareno? Eu estou falando isso para vocês não falar que eu fui pego de surpresa. Porque vai que a gente chega lá, acontece isso, alguém vai dizer, se o Nazareno soubesse, não tinha vindo para Jerusalém. Não, senhor, eu vim foi para isso mesmo. Ninguém tira a minha vida porque quer. Sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Porque não foste vós que escolheste a mim. Mereciam glória melhor. Mas receba agora, eu escolhi a vós e vos nomeei. Oh, glórias a Jesus. Jesus vai para Jerusalém. Chegando lá é do jeito que ele já estava planejado, já estava escrito. Ele é preso, julgado, condenado, açoitado, coroado com coroa de espinho, crucificado, levantado no madeiro, é morto, é sepultado. Mas passa o primeiro dia, passa o segundo dia, no terceiro dia, a Bíblia vai dizer que desce um anjo do céu como um raio. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo era de relâmpago. Tem evangelista que vai dizer que as vestes eram reluzentes como relâmpago. Tem evangelista que vai dizer que as vestes eram resplandecentes e o semblante do anjo era de menino. Como era o anjo eu não sei, só sei que o anjo desceu. E quando o anjo desceu, a história vai dizer que quando ele rela o pé no jardim da sepultura, a pedra... Sabe qual era a força necessária para remover a pedra? Era uma força de 20 homens necessária para remover a pedra que estava na boca da sepultura. E o anjo nem relou na pedra. Quando o anjo rela no jardim, no chão, a pedra sai. Prepare um glória, segura, ouve, se você achar, dê o melhor que você pode. A boca da sepultura não foi aberta para Jesus poder sair de dentro. Não, a sepultura foi aberta para mostrar para o mundo que estava vazia, porque Jesus já tinha ressuscitado. Olha, irmão, eu não vou falar isso para você dar outro glória não, mas merecia um glória melhor do que esse. Sabe por que essa palavra merecia um glória melhor do que esse? Porque se os budistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver, se os budistas forem no túmulo de Buda, vai ver escrito lá, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Enfim, qualquer seguidor de religião for atrás do túmulo do fundador, vai estar lá. Mas se eu e você for no túmulo de Jesus, Deus me levou lá 2 vezes, tirei foto até com a placa, estava escrito, não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Alabaixou. Se me der um pouco de retorno, eu agradeço. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, se você voltar no capítulo 20 do Evangelho de João, eu li no capítulo 21, mas se você voltar no capítulo 20, você vai ver escrito, Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. Presta atenção nisso. Ela vai visitar o túmulo de Jesus, e o texto diz que quando ela chega no túmulo de Jesus, de longe, ela vê que o negócio está diferente. Vamos dizer junto? O negócio está? E o negócio está? Porque com Jesus o negócio é diferente, irmão. O ímpio passa na porta da igreja, vê um barulhão desse e pergunta, mas que negócio é esse? Um feriadão desse, um monte de gente de terno, gravata, reunido dentro de 4 paredes gritando. É porque eles estão lá fora, que se eles entrar aqui, eles vão ver porque que nós estamos adorando. Nós somos o único povo que adoramos aquele morto que reviveu e passeia no nosso meio. O Santo de Israel. Mas vamos para frente por causa do horário aqui. A Bíblia diz que quando ela chega, a boca da sepultura está aberta. Ela não procura nada, não quer saber onde está a pedra, não quer saber de nada. Pega o texto quando tu chegar na tua casa. Evangelho de João capítulo 20. Ela entra dentro da sepultura e começa a procurar o corpo de Jesus. O anjo sentado na pedra. Qual que é a pedra? A pedra lá em Israel, quando tu for lá, se Deus te levar, você tiver o privilégio,
Eu recebo também, irmão. Eu vou, glórias a Jesus. Quando você chega lá, você entra dentro da gruta. É uma gruta que você entra dentro. Você entrou aqui, você virou à direita, como essa parede é uma grade. Hoje colocaram grade para preservar o local. Você vai ver 3 pedras dentro daquela grade. Uma pedra mais alta, de assim, e 2 pedras na soleira mais baixa. O dono da sepultura, ou a pessoa mais importante do dono da sepultura, era colocado o corpo aqui. Depois a pessoa mais importante para ele, depois dele, ela é colocada na cabeceira ou na peseira. Quando ela entra dentro da sepultura, que ela procura Jesus, ela não vê Jesus. E o anjo sentado em uma das pedras de olho nela. Mas ela não queria assunto com o anjo. Ela queria o assunto era com Jesus. Mas Jesus não estava, ela teve que ficar com o anjo mesmo. E já que ela não procurou assunto com o anjo procurou assunto com ela. O anjo disse: irmã, a senhora está procurando quem aqui? Eu estou procurando Jesus. O senhor viu onde colocaram ele? Não está mais aqui não. Onde ele estava? Não, aqui ó, ele já ressuscitou. Ide anunciai que ele vive. Vamos dizer junto? Anunciai que ele. Ela sai em desembalar da carreira. Mandou a irmã Maria entregar a notícia, ela vai entregar. Ela sai em desembalar da carreira. E no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ela encontra 2 discípulos de Jesus. E a Bíblia vai dizer quem é? Pedro e João. E ela chega mais ou menos assim: acabei de vir da sepultura de Jesus. E o que tem? O que tem que ele não está mais lá? E como que ele não está mais lá? Acabei de ver um moço vestido de branco que me deu um choque. Perguntou por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair correndo e anunciar que ele ressuscita. A Bíblia vai dizer, preste atenção, Evangelho de João, capítulo de número 20, vai dizer que não deu nem tempo dela acabar o testemunho, os 2 deixaram ela falando sozinha e correu na sepultura. A irmã nem acabou de falar, deixaram a irmã falando sozinha para trás. E o texto diz que os 2 correndo, Pedro e João, só que tem uma coisa, eles deixaram ela para trás, mas ela não ficou parada, ela correu atrás deles. Pega o texto. Só que eles correram na frente. E no meio da corrida, a Bíblia diz que um dos 2 se destaca. E a Bíblia vai dizer quem é: o discípulo a quem Jesus amava, João. Eu já vi pregadores dizendo, irmãos, que João chegou primeiro na sepultura porque ele era o discípulo do amor e quem ama chega primeiro. A frase é bonita, mas eu não concordo. Também não vim aqui ensinar ninguém porque eu não sei para isso. Mas para mim, João chegou primeiro na sepultura porque ele era mais novo do que Pedro. E eu quero ver qual é o obreiro mais velho que vai alcançar os mais novos. Pelo menos na corrida. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, senão eu vou tomar uma... É forte. Mas deixa eu arrumar esse negócio aqui, irmãos. Não adianta os mais velhos tentar segurar os mais novos, irmão. Eu sou da Assembleia de Deus, nascido e criado na igreja. Tenho 45 anos de igreja e 9 meses, porque desde a formação eu já estava indo para a igreja junto com a minha mãe. Nós temos uma teoria no nosso meio que só tem que cair por terra. Pastor, mas aqui não acontece isso. Aqui não, lá nas minhas bandas acontece. A pessoa é mais nova, o mais velho diz assim: o que esse menino tem para me ensinar? Isso aí tem idade para ser meu neto, meu filho. Ele tem o que para me ensinar? Só que ele se esquece que quando todo mundo correu de Golias, um menino de 16 anos diz: deixa comigo que eu vou lá resolver esse negócio aí. Tem muito menino bom que Deus vai usar, hein? Eu vou repetir, tem muito menino bom que Deus vai levantar para usar, hein? Maraio, remanso, é para cantar, é para tocar, é para pregar, é para pastorear, porque maturidade não está no RG não, maturidade está aqui, ó. Deus vai levantar instrumento para a glória. Oh, me dá um pouquinho de retorno se eu puder. Agora presta atenção aqui que eu estou dizendo. Só que nós temos também um grande defeito: os meninos se sentem demais. Pronto, deixa eu passar um pano para todo mundo aqui, para ficar bom para todo mundo, irmão. Os meninos se acham demais. O menino entra numa escola teológica com 3 meses de teologia, ele acha que o pastor já está velho, defasado, já perdeu a linha de raciocínio. Só que eu vou dar uma notícia: se caísse isso aí, irmãos, por terra, juntasse o vigor do menino e a experiência do mais velho, se um souber a respeitar o outro, a idade do outro, o vigor do outro, a igreja não anda, a igreja decola. Porque eu vou dar uma notícia, hein? Vou dar uma notícia. A igreja se preocupa muito com a mocidade. E é verdade, temos que preocupar com os nossos adolescentes e os nossos jovens. Mas também não podemos esquecer dos nossos velhos. Porque se tem uma coisa que Deus respeita, são os velhos. Tanto é que quando João estava na sala do trono, ele viu 24 em volta do trono. 24 meninos? 24 anciões. Pronto, não tinha menino lá não. Roboão rachou o reino no meio, porque quis quitar menino. Escutou o menino, mas não escutou os mais velhos. Então vamos fazer uma coisa, vamos dar a mão e vamos junto que dá tudo certo em nome de Jesus.
Pedro e João correndo. Pega o texto, eu estou falando o que está na Bíblia, irmão. O texto diz que os dois correndo, no meio da corrida, um se destaca, João. João olha para Pedro, eu quero crer que foi mais ou menos assim, antes dele deixar Pedro para trás. Ô Pedro, você não consegue acelerar mais um pouco, não? Quem sabe Pedro diz, não dá para acompanhar não, é que você é mais novo. Então fala o seguinte, a gente se encontra lá. Que eu estou tão ansioso que você está devagar demais. E João, foi, e Pedro ficou para trás. Só que tem uma coisa, o texto diz que quando ele chega na boca da sepultura, ele não soube o que era para fazer. Correu, e quando chegou lá na frente, não sabia o que era para fazer. Ele chega na boca da sepultura e diz, o negócio aqui está diferente mesmo. Essa pedra não estava aqui, essa pedra estava aqui. Esse lenço aqui, não estava aqui, estava envolto na cabeça de Jesus. E você vai fazer o que, irmão João? É melhor esperar o pastor Pedro chegar. Quem chega depois? O velho Pedro, que Salomão vai dizer que a vitória não é para quem tem pressa, é para quem vai devagar. O que é teu, não precisa correr não, irmão. Não precisa vir de terno, rosa-choque, nem verde-limão para o obreiro te enxergar não. Quando chegar o tempo de Deus, Deus te busca na porta da tua casa, fica tranquilo. Não precisa cortar caminho para alcançar o que Deus tem. Não suba em altar cortando caminho. Não chega em lugar nenhum bajulando e nem jogando confete. Espera o tempo de Deus. Se for Deus que te colocar, você vai chegar. Quem chega mais tarde? O velho Pedro. O velho Pedro chegou e eu quero crer que a conversa foi mais ou menos assim. E aí, João, como é que tá? Bom, eu não sei não. Você não sabe o quê? Eu não sei, eu não entrei. E por que você não entrou? Eu fiquei meio receoso, eu achei melhor o senhor chegar. E correu para quê? Correu, e quando chegou lá na frente não soube o que era para fazer. Nota de rodapé para os mais novos. Vamos esperar os mais velhos, vamos dar a mão e vamos junto, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Pedro olhou para João e falou, não, João, entra para dentro. Entrou para dentro da sepultura, só que o anjo não estava mais. O anjo falou com Maria e foi. O Pedro entrou dentro da sepultura, o lenço estava lá de fora, mas o lençol estava dobradinho no canto. Pedro leva o lençol, chacoalha o lençol, olha para um lado, olha para o outro, volta para João e diz, João, você pode até chegar primeiro que eu, mas o tema da tua mensagem vai ser a mesma que a minha. Vamos correr e divulgar para o mundo que Jesus já santo. Ô irmão Pedro, o que será que a irmã Maria tinha mais para falar? Que a gente pensava que ia chegar aqui e encontrar o mestre e não encontramos. Vamos voltar para ver o que ela tinha para falar? Voltaram correndo tudo de novo. Só que não viram que quando eles vieram, ela veio atrás. Só que ela não entrou na sepultura. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 que ela ficou encolhidinha do lado de fora, escondidinha. Quando eles saíram correndo, deixaram ela para trás de novo. Só que quando ela ficou, Jesus apareceu para ela. Maria. Ela disse, mestre, santo. Que cena, irmãos. Que privilégio que essa mulher teve. Que privilégio que essa mulher teve. Afinal de contas, as mulheres têm um papel fundamental no ministério de Jesus. Elas foram a última a sair do Calvário e a primeira a chegar na sepultura. As irmãs estão aqui, irmãs? Pronto, já deixei uma porta aberta para voltar na festa das irmãs. Maria, ide anunciai aos meus discípulos, para eles ficarem reunidos. Eles ficarem o quê? Ficarem o quê? Porque Deus só vai prosperar onde tiver união. Aonde não tiver união não prospera, irmãos. Reino dividido não vai para frente. Se o horário permitir, nós vamos chegar nessa pauta aí. Vamos voltar aqui. Ide anunciai aos meus discípulos que eu vivo. Manda eles ir para Galileia. Aí o texto diz que quando ela vai sair correndo, Jesus de novo, Maria! Pois não, mestre. E fala para Pedro junto, porque com Pedro eu quero falar no particular. Ela saiu correndo de novo e quando ela se encontra com os discípulos, aí agora a Bíblia não vai dizer que são mais dois. A Bíblia vai dizer que são os dois e os demais. E eu quero crer que ela chegou mais ou menos assim. Jesus ressuscitou. Como é que a senhora sabe, irmã Maria? Acabei de vir da sepultura e encontrei com ele. Mandou dizer para vocês que ele vive. Mandou dizer para vocês que ele é para vocês ir para Galileia, que ele vai diante de vocês. Pedro disse, acabamos de vir lá agora e não vimos ele. Não, é que vocês saíram correndo. Saiu antes da bênção apostólica, não viu a bênção completa. Porque tem gente que é assim, irmão. Se não for o pregador que ele gosta, ele quer ir embora antes. Se não for o cantor predileto dele, ele quer ir embora antes. Eu vou te dar uma notícia, fica até a bênção apostólica que tem coisa boa preparada para...
Mandou falar para vocês ir para Galileia. O irmão Pedro, e falou que é para vocês junto, que com você ele quer falar no particular. Eita. Irmãos, eu tenho para mim que Pedro tremeu de alto a baixo. Por quê, pastor? Ele tinha negado Jesus 3 vezes, irmão. Ele tinha ouvido de Jesus. Detalhe, ele viu o que aconteceu com Judas. E agora o homem que ele negou, que ele fugiu tanto, aparece dizendo: manda ele junto que eu quero falar com ele. Eu vou falar uma palavra cadando vence aqui. Eu quero crer que Pedro tremeu de alto a baixo. E vou mais fundo ainda. Eu quero crer que Pedro, quem sabe, pensou: agora minha batata vai assar. Ô irmão Pedro, você está com medo de ir para Galileia? Não, eu estou preocupado. Por quê? Porque Judas, que cobrou para trair, se matou, e eu que fui 3 vezes de graça. Irmão, a pergunta é: qual que é a diferença do pecado de Pedro e de Judas? Eu acho que se tivesse uma balança para pesar pecado, para mim talvez o de Pedro seria pior. Porque Judas, para fazer, cobrou, não foi de graça não. Pedro fez 3 vezes avisado e de graça. Só tem uma coisa: um tinha caráter e o outro não. Enquanto um saiu para chorar amargamente, pedir perdão, o outro não quis se arrepender, preferiu se matar. Mas o texto diz que eles vão para a Galileia. E quando chega na Galileia, Jesus parece que não aparece do jeito que eles queriam. Mas um dia o texto diz assim: e estando todos reunidos, com as portas e a janela fechada, Jesus entrou. Não pergunta por onde, irmão. Porta e janela fechada. Quando foram ver, Jesus já estava dentro do cômodo dando a paz do Senhor. Porque tem gente que é sem educação. Tem gente que não sabe nem dar a paz do Senhor para o seu irmão. Ele chega, ele passa do lado, ele pisa no pé, mas não dá a paz do Senhor. Mas Jesus mostrou dizendo: a paz do Senhor. O texto vai dizer que Jesus chega e diz: a paz seja convosco. Quando todo mundo diz amém, Jesus sumiu. Mas não vai abrir a porta? Não vai pedir licença? Por onde ele sumiu? Ele já estava ressurreto. E o Cristo ressurreto não tem mais o corpo da digestão. O Cristo ressurreto tem o corpo da combustão. É o corpo que nós vamos ter no dia do arrebatamento. É por isso que quando ele acaba de comer o peixe na praia, ele atravessa a parede e o peixe não fica na parede. É por isso que se a trombeta tocar aqui agora, eu quero ver forro de igreja, quero ver telhado de prédio, eu quero ver carcaça de carro, fuselagem de avião que vai segurar crente e salvo no dia do arrebatamento. Foram falar para Tomé: mas não é que Jesus ressuscitou mesmo? Não, isso aí a gente já ouviu. Não, mas ele veio na reunião. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Então fica. Você não estava aqui, por isso que você não viu. Jesus deu uma ordem. É para ficar o quê? Reunido. Vamos dizer junto? Para ficar o quê? Você não veio na oração, não sabe o que acontece, chega depois querendo dar palpite. Fica aqui que você vai ver. E Senhor, eu quero voltar aqui, Jesus. Tem gente que não participa de nada, mas é bom para dar palpite. Tem gente que não chega junto na hora do eito, mas é bom para criticar. Tem gente que só aparece na festa. Tem gente que só aparece. Principal, irmão, com todo respeito, as irmãs estão aqui, diga amém. Então deixa eu dar uma notícia. Para mim existe uma... Eu mesmo abri a porta, é que perigoso eu fechar agora, mas receba. Irmãos, para mim não deveria ser congresso de circo de oração. Para mim o nome teria que ser Congresso do Conjunto de Senhoras. Por quê? Circo de oração é muito diferente de grupo de senhoras. Grupo de senhoras se reúne uma vez por ano. Circo de oração está toda oração no pé do eito, ó. Aí você chega numa festa, 500 irmãs uniformizadas, que benção. Vai no dia da oração, não tem 10% de joelho dobrado. Não participa de nada, mas briga por causa do uniforme, dá palpite no pregador, quer brigar por causa do broche, quer brigar... Senhor, eu quero voltar, Jesus. Mas eu quero dar uma notícia: eu não vim aqui me aparecer, eu não vim aqui me apresentar, eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos dar. Oh, aleluia! Oh, Tomé, vem junto, vem na oração, vem no ensaio, participa, não chega só na hora que tá bom não, vem arrancar toco, vem tirar água da fonte, vem aqui carregar balde, vem aqui, aí você vai ver como é gostoso, Tomé, fica aqui com a gente. Tomé diz: pois agora eu vou ficar. Aí o texto vai dizer que eles estão orando reunidos, portas e janela fechada. Jesus chega novamente: a paz seja convosco. Tomé tomou a dianteira. Tomé disse: é o Senhor mesmo, eu queria que o Senhor provasse. E o Senhor quer que eu faça o quê, Tomé? Para provar? Mostra alguma coisa aí para mim ver que é o Senhor. Olha o pulso, olha o tornozelo, olha o lado que eu fui transpassado, Tomé. Lembra quando eu fui transpassado? Sim.
Tá vendo? Quer colocar a mão na ferida? Tomé disse, agora eu estou crendo. Jesus disse, então receba. Não seja incrédulo, mas seja. E sumiu de novo. Pronto. Mas aí Pedro ficou nervoso, irmãos. Pedro não tinha moral para estar na reunião, mas quis dar palpite. Pedro falou, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Cansado do que, irmão Pedro? Bom, eu não mandei currículo. Foi ele que me chamou. Chegou um dia na beira da praia pegando meu barco emprestado, eu emprestei, foi maravilhoso. Mandei eu abrir mão de tudo, que eu não ia pescar mais homem, com o peixe, que eu ia pescar homem. Agora ele some, aparece, diz que quer falar comigo. Saí de casa, vim aqui para Galileia. Ele fica, aparece, some, aparece. Ele conversa com todo mundo, não olha para mim. Não tinha nem direito de estar na oração e estar dando um palpite. Você tinha que ficar quietinho lá na boca da sepultura, chorando amargamente, esperando ele te buscar. Mas ele foi lá, te convidou, te chamou para o banquete e ainda chega aqui e quer causar tumulto. Pedro disse assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho profissão. Eu não preciso disso. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho diploma, eu tenho anel, eu tenho cartucho, eu não preciso passar por isso. Eu sei pescar, eu vou pescar. E o texto diz que Tiago disse, eu vou junto. João disse, eu também, porque um torto, irmão, se não segurar ele leva no mínimo 3. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não vai atrás de cabeça de ninguém não, viu, irmão? Fica com a chamada que Deus te deu, viu? Fica com aquele que te chamou e confiou no teu ministério. Fica com isso. Não vai atrás de proposta, não. Mas ele carregou, ele foi pescar. A pergunta é, você já viu Deus abrir mão de quem ele chama, irmão? Ah, Deus busca em noitada. Deus busca em casa noturna. Deus busca na praia. Deus busca na balada. Esses dias um irmão chegou do Rio de Janeiro, um amigo que Deus me deu, pastor, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Chegou em mim e falou assim para mim, pastor Isaías, me ajuda em oração. Ô varão, amém. A minha mãe, nova convertida, tadinha, e a vizinha espírita, ó, na cabeça dela, pois tu acredita que minha mãe foi numa reunião espírita e gostou? Gostou que vai ficar lá. Falei, não, mas a senhora é crente, pelo amor de Deus. Não, filho, lá também fala de Jesus. Lá fala de Deus, de Jesus. Lá faz caridade, faz coisa de amor. E outra, nós estamos lutando para ir para o mesmo lugar. Estamos lutando para ir para o céu. Fica tranquilo. O senhor me ajuda em oração? Eu falei, vamos ajudar. Ele falou, puxa vida, o senhor acredita que Deus vai no centro? Eu falei, não, frequentar não, mas visitar. Você acredita? Pois a igreja orou. E quando ele voltou de São Paulo, ele disse, pastor, quero agradecer ao senhor pela oração. Deus não frequentou o centro não, mas um dia ele resolveu visitar. Eita glória, 2 vezes, irmã. Do jeito que Jesus desceu no centro, ninguém descia para fazer mais nada. E começou a ter um atraso na reunião. Daqui a pouquinho o cão pegou a mãe do chiqueiro e gritou para a mãe do pastor, chamou ela de um palavrão, xingou ela. Falou, por que você não cria vergonha e sai daqui, porque aqui não é teu lugar? Você está impedindo de nós trabalharmos. Ela olhou para o lado envergonhada e falou para a vizinha, eu? E o cão disse assim, você, porque o teu dono diz que aqui não acontece nada enquanto você estiver aqui. Deus vai visitar, Deus vai buscar.